Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema O que o Senhor quer de mim? Acompanhe. Bem, mas hoje eu quero rever um texto, uns 2 versículos de Mateus, capítulo 16, que Jesus diz assim, versículo 13. Chegando Jesus ao território de Cesaré de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Palavra da salvação. Jesus, ele tinha uma pedagogia muito interessante, né? Uma das pedagogias dele, uma das formas dele era nos instigar com as perguntas. E aqui ele faz 2 perguntas, né? Então, na verdade, Jesus nos instiga, né? Porque a pergunta sempre é uma forma de nos fazer um movimento. Porque tem perguntas que você responde igual questionário de pesquisa, né? Você simplesmente responde. Tem pergunta que é simples, não te compromete com nada. Tem pergunta que você pode responder qualquer coisa, mas tem pergunta que é essencial. Tem pergunta que nos desvelam, que nos revelam e mostram quem somos. Tem pergunta que você tem que parar e pensar, porque vai revelar exatamente o que está lá no íntimo do nosso coração. E é isso que Jesus faz, não é? Ele faz aqui 2 perguntas. Ele faz uma pergunta do povo. Quando ele já está caminhando com a turma um tempo, ele fala com eles assim: o que o povo está pensando que eu sou? Da mesma forma, se hoje a gente perguntasse às pessoas que convivem conosco, aos amigos, aos vizinhos, dentro da nossa casa, o que você acha que é Jesus? Você vai escutar de tudo, não vai? Você vai escutar todas as respostas possíveis de quem é Jesus. Mas Jesus faz uma outra pergunta para os discípulos. Ele não perguntou para os discípulos assim: o que vocês acharam do meu sermão da montanha? Perguntou? Não. Ele podia ter perguntado para eles assim, estava num momento de intimidade: o que vocês estão achando do tanto de cura que eu fiz? Jesus não perguntou isso. Aí ele não comentou, inclusive, a resposta do que o povo achava a respeito dele. Se vocês olharem aqui, ele nem deu sequência na história. Falaram: vocês estão falando que isso é isso, aquilo, ele nem rendeu a história. Mas ele perguntou para aquela turma assim: e vocês? O que vocês estão dizendo que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Essa é uma pergunta feita para nós. Já teve essa pergunta lá e tem essa pergunta aqui hoje. Por quê? Porque é preciso que a gente consiga repensar a nossa caminhada de fé. É preciso, porque ali Jesus já tinha uma caminhada com os discípulos. O que importa? O que Jesus queria naquele momento? Jesus não queria saber o quanto eles sabiam de Deus, o quanto eles sabiam de teologia, o quanto eles sabiam de Deus, não. E hoje também ele não quer saber quanto de teologia sobre ele nós conhecemos. O que ele quer saber é o que significa a minha vida para a sua vida. Essa é a pergunta. O que é? Jesus sentou com os discípulos e falou: eu quero mostrar para vocês que vocês precisam pensar, e hoje somos nós que precisamos pensar. Com que objetivo e consciência nós vimos aqui? Por que vocês estão atrás de Jesus? O que vocês querem com ele? É essa a pergunta. Ele quer saber o que vocês querem comigo. Qual a consciência dessa pergunta? Qual a consciência que você tem do meu chamado? Qual a consciência que você tem que você vai virar a sua vida do avesso? Será que a gente está disposto a isso? Qual é o Jesus que nós estamos acreditando? Que às vezes nós estamos atrás só do Jesus milagreiro. Só do Jesus que vai resolver o meu problema agora. Eu estou longe de Jesus, o Senhor. Então, ele quer saber hoje qual é a razão por que você vem atrás de mim. O que a minha vida significa para a sua vida. E essa é uma pergunta que mexe conosco. Porque a maior dificuldade não é porque você não vai responder isso por uma ideia. Hoje eu, você, cada um de nós, respondemos essa pergunta diante de alguém vivo.
Ele é uma pessoa. Vocês não acreditam que Jesus é uma ideia, não, porque ele não é. Ele é uma pessoa, para na sua frente e fala, eu sou o que para você? Responder isso diante de alguém vivo, olhando para ele, não é mole. O que eu sou na sua vida? Nós temos essa doçura desse Deus, que essa pergunta é aquilo que nos faz repensar. Porque às vezes a gente vai vivendo a nossa fé sem se perguntar. E aí a fé vai ficando vazia, ela vai se esvaziando, vai virando pura normatividade. Eu já nem sei mesmo porque eu vou, já vou no hábito. Todo mundo reza, eu rezo. Todo mundo vai ali, eu vou. De vez em quando também não vou. Mas não tem aquela paixão, não tem aquele desejo. Nós ainda não fomos impactados pela vida dele na nossa vida. Impactar na vida dele, que a vida dele cole na nossa. Eu falo, eu quero que a sua vida seja a minha vida. Eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor viveu. Eu quero fazer da sua vida a minha vida. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero andar atrás do Senhor. Não é fácil. Papa Francisco falou que a gente tem muita doutrina, muita teologia e pouca vivência. Pouco evangelho. Então tem pessoas que sabem tudo de teologia, tem experiência zero de Deus. Experiência zero. Não conhece a intimidade, não conhece olhar no olho, não tem essa paixão, aquela coisa que te põe de pé e fala, por ti, meu amigo. Não viveu isso. Então, para a gente poder responder isso para ele, que não é uma resposta fácil, porque ele faz essa resposta para o nosso coração. E de vez em quando nós temos que ser sacudidos por essa pergunta, para saber aonde está a nossa fé, para saber em que ponto eu estou andando, o que eu estou querendo de verdade de Jesus. Às vezes eu só quero dele um emprego, um bom marido, um carro, uma casa, depois eu vou embora. Ou eu queria ser promovido de emprego, eu ganho a promoção, outro dia eu vou lá rezar, né, porque eu já consegui a promoção. Qual é a consciência de um Deus que nos fez para uma coisa chamada eternidade? Um Deus que nos fez para viver uma alegria eterna que nós não temos consciência dela. Então nós vamos sendo enrolados pelo mundo e vamos levando a fé mais ou menos. Nós vamos levando a fé mais ou menos. Na hora do aperto eu rezo mais, folgou, eu rezo menos. Eu estou falando mentira? Não estou. É preciso tomar consciência quem é Jesus. Para você, hoje. Porque se Ele é o Senhor da sua vida, a sua vida tem que revelar que Ele é. Se Ele é quem coordena tudo, a sua vida tem que traduzir isso. E se a nossa vida ainda não está traduzindo isso, é porque quando eu estou com um pé no mundo, um pé em Deus. Porque vai que Deus é de mentira, eu estou no mundo. Vai que Deus é de verdade, eu estou em Deus. E a gente não se posiciona. E a gente não se compromete. Aí a gente não se compromete nem com ele, nem com o irmão. Nem com nada, nem com a gente mesmo. E a gente vive, eu vivo criticando isso, né? Mas é os cristãos mais ou menos. É o cristão que você encontra e parece que está mais morto do que vivo. Ele fala, você crê em alguma coisa? Eu falo, sou católico, não praticante, eu tenho vontade de matar. Quando eu escuto essa frase, eu falo, Jesus, agora eu mato. Mas não posso matar, que ele falou, não matarás, filó. Mas é porque vai ser morno desse tanto. Quer dizer, meu filho, você não herdou ser católico, não. Parece que é coisa de tradição, veio de bisavô, tataravô, de bisavô, e agora também o que você herdou entre todas as heranças? Sou católico. Parece resposta de pergunta de IBGE. Qual que é a sua religião? Católico, por falta de saber o que responde. Isso entristece. A mim, me dá uma dor no coração. O nome dele é santo. É santo. E nós não sabemos disso. E aí nós vamos vivendo mais ou menos. Se a gente tivesse consciência desse Deus, de quem é que Ele é na minha vida, qual seria o espaço do desânimo na nossa vida? Nenhum. Qual seria o espaço da tristeza na sua vida? Nenhum. Filó, mas você não sabe o que eu estou vivendo, sei. Eu lido com dor todos os dias. Eu lido com sofrimento todos os dias. Eu tenho histórias que Hollywood ia fazer o mundo chorar dias. Nem precisava de muito efeito especial. Se Hollywood me escutasse, uma historinha básica que eu tenho para contar, o povo ia chorar muito. Mas é ver tudo isso com outro olhar. É saber que, na verdade, por que eu posso responder? Por que isso eu tenho segurança de poder responder para esse Deus? Eu quero que vocês carreguem duas respostas. A primeira, é que para eu poder responder isso para Jesus, Ele já nos fundou sobre uma rocha. Então é em cima dessa rocha que a gente fica de pé e responde para Ele. Como é que chama essa rocha?
Como é que chama essa rocha que Jesus nos fundou? Não. Não. Qual é a rocha que Ele nos colocou? Quis te dar segurança para viver dançando. Qual é a rocha? Sem ser Pedro. Eu estou falando, existe uma rocha que Deus nos colocou em cima dela. E isso tem que te fazer andar. Qual é? O amor. Porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. O amor de Deus te dá garantia de você ficar de pé nessa rocha, poder olhar para Ele, para responder. E tem uma outra coisa. Porque Deus guia todos os que são dele. Se você clamar e falar, Senhor, me dá direção, Ele irá te orientar. Ele não deixa nenhum daqueles que clamam por Ele perdido ou desamparado. Eu afirmo isso para vocês. Não deixa. Então é clamar. Então é porque eu posso ficar em pé nessa rocha, que se chama amor dele. Isso me estabiliza para poder olhar para Ele e poder responder, seja lá o que estiver no coração de vocês. Porque às vezes a gente não dá conta de responder. Às vezes a gente fica acanhado de responder, porque a gente é muito pecador. E a gente tem vergonha de olhar para esse Deus doce, justo, apaixonado por cada um de nós, enlouquecido de amor por cada um de nós. A gente tem coragem de olhar para Ele e não tem coragem, não sabe por onde começa. Faz Jesus assim, bem, na verdade, eu até acho que eu sou uma pessoa, tudo isso que a Filó falou, super bacana, mas é porque eu ainda gosto mesmo do mundo. Eu ainda não sou apaixonado com você do jeito que eu devia. Eu ainda não sou seduzido. Eu ainda fico tão encantado com outras coisas. Não quero ter uma vida restrita, assim, no sentido de que vai ter coisas que vou ter que dizer não. Ah, Jesus, mas só mais uma vez ali. Eu ainda tenho uma paixão, Jesus, por aquele pecadinho. Que eu ainda quero nutrir. Estou dando muita sustância para ele. Está ficando bem nutrido, bem forte. Então, como que é difícil a gente ter a coragem de olhar no fundo de nós e dizer, apesar, Senhor, do Senhor ter morrido por mim, eu ainda não morro por você. Ainda não. Mas tudo pode mudar se eu desejar. Se eu quiser assumir uma vida com Ele e ter uma vida modificada. Porque a partir de agora eu quero viver uma vida como Ele viveria. E andar no passo dele. E ter essa vida impactada e marcada por Ele. Vai ter dificuldades e obstáculos? Claro, milhões. Mas vence todos com quem? Com Ele. Aquilo que eu falei com você semana passada. Tudo a gente apresenta para quem? Para Ele. Somente para Ele. Eu pedi a Ele que nos ajude a olhar sempre, o dia inteiro, para Ele. Porque o mundo te desvia o dia inteiro. E quando você assusta, chega no fim do dia, você fala, não consultei Deus para nada. Deus estava do meu lado, eu olhei só para o lado contrário, o dia inteiro. E aí gerou tanta angústia, fiquei tão... Aí qualquer notícia que chegou, meu coração apertou, fiquei angustiado, tremi. Falei, e agora, o que vai ser de mim? Esqueci, vou perder o emprego? Ou vai acontecer? Ou está na mão de quem? Esqueceu que Deus você tem? Esqueceu quem caminha do seu lado? Esqueceu que a sua vida pertence a quem? Compreendem que todas as nossas angústias são geradas porque Ele não está presente? Tem certeza disso? É porque exatamente Ele não é o Senhor, não é Ele, aquele que caminha colado em mim, eu colada nele, porque Ele tenta colar, coitado, é a gente que não cola nele. Fala com Jesus, põe super bonder, cola, de forma que a gente não separe. Se você caminhar mais atenta, você verá Deus o dia inteiro falando com você. Você vai prestar atenção nas coisas que você perguntou e Ele vai responder. Mas a gente ainda não conseguiu ser seduzido, eu acho que a gente ainda está muito perdido, que Deus é só alguma coisa lá de 2000 anos atrás, e que Jesus não é vivo. E a gente ainda não acredita que Jesus é uma pessoa, e que quando você entra no seu quarto para rezar, Ele entra, se você o chamar. Estar diante de um Deus vivo não é mole, não é? Mas é maravilhoso poder fazer isso. Então nós temos que ter a coragem, em cima dessa rocha, ter a coragem de Pedro. E falar assim para ele, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu ainda te amo na minha miséria. Te amo com o nada que eu sei de amor. Ainda tem por você um amor tão interesseiro, que eu acho que se eu estiver perto de você, você vai me dar tudo. Né? Um Deus, às vezes, qual é o interesse de eu estar perto de Jesus? Ou porque se eu estiver perto de você, eu vou ficar bacana, famosa. Qual é a razão
Mas eu ainda não pude responder para ele, porque o Senhor é a minha vida. Porque se o Senhor é o ar que eu respiro, e se o Senhor sumir, eu morro. Porque o Senhor é a única coisa que acalma o meu coração, e meu coração só descansa em Ti. E às vezes a gente não tem essa coragem ainda de responder isso para Ele com todas as letras. Falar, como que eu desejo, Jesus, caminhar com você, como eu desejo. Porque saber que Ele é o centro da nossa vida, a gente até sabe que Ele deveria ser. Mas entre Ele dever ser e ser, há uma distância. Então pedir a Ele que vá tirando da nossa vida outros senhores. Outras coisas têm tomado mais conta do nosso tempo do que Deus. E se você parar e for honesto, e olhar dentro do seu coração, você vai começar respondendo por uma razão. Você vai começar a pensar, quanto tempo você tem gastado com Ele? E aí a gente vai descobrir que gasta quase nada. Na verdade, a gente faz ai, Filó, mas eu rezo dirigindo, falo com espetáculo. Eu também rezo, vou falando com Ele. Qual é a oportunidade que Ele tem de falar com você? Porque você vai buzinar para alguém, o sinal ali, você tem que estar atento, quando vai prestar atenção nele falando, vai não. Então você vive de monólogo, não vive de encontro. Compreende a diferença? Como eu gostaria que vocês entendessem o que é rezar. Como é que rezar é encontrar. Aonde você vai agora? Rezar? Não, vou me encontrar com quem? Com o Senhor da minha vida. Ou então, sim, com o amor da minha vida. Com o amor da minha vida. Eu vou me encontrar com Ele. Um dia eu estava saindo fazer adoração lá na Boa Viagem, ia passar uma tarde lá, e Jesus, o meu marido falou comigo assim, mas para onde você está indo arrumada desse jeito? Falei, encontrar com o amor da minha vida. Como é que eu vou mal acabada? Presta atenção. Ele está lá, aquele espetáculo, eu vou chegar lá meia boca, imagina nunca, ele vai falar, vai falar, aconteceu com você? Está tristinho por quê? Claro que eu vou linda, pois eu estou indo para o encontro. E é tão interessante que esse dia eu fiquei lá na Boa Viagem mais de umas 2 horas, e conversei, chorei, contei casa, e aquela luta. Quando eu saí, eu fui chegando dentro do carro, passou uma pessoa perto de mim e falou assim, tudo bem, doutora Filó? Falei, tudo bem. Ela falou assim, tudo bem mesmo? Comecei a ficar preocupada. Comecei a olhar para a minha roupa, falei, vai que aconteceu alguma coisa, não estou sabendo. Comecei a passar a mão discretamente na roupa. Falei, uai, Jesus, parece que nós estamos meio bacana, né, arrumado. Aí eu falei, por quê? Ela falou, você ficou aí mais de 2 horas com ele, né? Tá tudo bem mesmo? Falei, Jesus, não é por nada, não, mas tá rolando um ciúminho. Tá rolando um ciúminho básico do tempo que eu estou aqui. O que eu falei? Minha filha, se eu pudesse, eu nem ia voltar para casa. Tanto assunto que eu tenho para ele, mas tem marido me esperando, tem que ir embora. Mas se eu pudesse, eu ia ficar aqui quietinha, porque eu tenho tanto de assunto. Não ficava bom nem metade do que eu precisava falar com ele. Vocês é que eu tenho pouco assunto com ele, não entendo isso. Eu tenho um tanto de casos para contar para ele, tanto de gente que eu tenho que falar com ele. Fulano, Jesus, olha fulano, olha ciclano. Todo mundo me pede para rezar, eu tenho que apresentar para ele, ciclano e fulano. Os meninos do CTI tem que correr leito com ele, um por um. Muito assunto. E o povo resume e fala, como é que vocês são tão resumidos? Não é possível. É por isso a gente não conversa, não troca, porque rezar é encontrar. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão ter um prazer em rezar. Vocês vão ter um prazer em estar diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. Senhor absoluto. Você assenta com Ele. Tem dia que eu assento para chorar. Fala, hoje só vim chorar. Ele deve escutar. Fala, o que foi que você está chorando tanto? Eu estou cansada. Ele fala, dou colo. Ai, que delícia, sarou, acabou. Mas conversa com Ele. É assim. É o seu maior amigo. Vocês cantaram aqui. É o seu maior amigo. Eu falo isso com Ele. Desculpa repetir tanta coisa para você, é porque essa situação ainda não está resolvida dentro do meu coração, por isso que eu fico repetindo. Como você é o único que sabe da história, eu tenho que repetir para você mesmo. Então você vai deletando. É assim, é o amigo que se assenta, que você conversa, é o amigo que te recebe de qualquer jeito, que para me receber de madrugada eu falo com ele, só amigo me recebe tão mal acabada. Mas é ele que recebe, é o Senhor. Mas ele, o dia que for o Senhor da sua vida, você vai entender o que é viver uma vida de aventura. O que é Deus querer viver a sua vida com você. E você fazer da sua vida a vida do Senhor. Mas a gente vive perguntando tudo para Jesus, né? A gente não tem hábito de deixar Deus, a gente falar com Ele. Jesus nos pergunta e a gente pergunta demais. Mas às vezes a gente não tem coragem de perguntar para Jesus algumas coisas que a gente tem vergonha de ouvir. Não é? Então é muito comum, qualquer coisa que nos acontece, a gente fala com Jesus, por que comigo? Eu não merecia? Mas por que, Jesus? O que aconteceu, Jesus? A agenda de Jesus deve estar pura pergunta. Nossa, né? Um dia ele vai responder todas elas. Eu não tenho dúvida disso, não.
Mas tudo é porque a nossa relação com Deus ainda é tão uma relação, eu digo ainda tão pequena ainda, às vezes a gente ainda entrega tão pouco, a gente ainda tem tão pouca intimidade com Ele, que tudo que acontece a gente acha que Ele quer nos castigar. E a gente já olha para Ele e fala, por que você está fazendo isso comigo? Bravo? E a gente escuta tanto rancor, né? Quando as pessoas falam comigo, falam, não, tudo bem, né? Ele quis levar, né? Ó, ele quis levar. Falei, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus é Deus de amor. Ele chora conosco o nosso sofrimento. Por isso, nós temos ressurreição. Porque a última palavra da nossa vida não é morte, é ressurreição, não é dor, é alegria. Por isso, nós vamos caminhar para uma outra vida, uma vida eterna. Aliás, a consciência de vida eterna começa quando você tem consciência de Deus aqui. Porque se você já caminha com Ele, já está na eternidade. É só uma questão de caminhar com. Então a gente precisa de aprender, gostaríamos que hoje a gente fizesse o inverso agora. Olhasse para Jesus e falasse assim com Ele, e o Senhor, o que pensa de mim? Já pensaram nisso? Faz filósofo, tem vergonha, sei lá o que vai responder, não quer nem escutar. Olhar para Ele agora e falar, e o Senhor Jesus, o que o Senhor tem pensado de mim? Como é que o Senhor tem me visto? Como é que eu sou aos seus olhos? É porque, na verdade, nós ainda temos muito medo das respostas de Deus. Porque eu acho que nós somos mais severos conosco do que Deus é. Porque Deus sabe aquilo que somos feitos. Deus nos conhece. E Ele sabe que Ele não tem grandes expectativas, né? Ele só gostaria que a gente abrisse os olhos. Ele olha para nós e sabe que dentro de cada um de nós, Ele colocou uma coisa que se chama liberdade. E muitas vezes, por causa dessa nossa liberdade, por causa da liberdade, porque não temos o hábito de consultar quem está do lado de cá, a gente faz a opção errada. E não perguntamos para Ele, mas depois responsabilizamos Deus pelo que aconteceu comigo no final. Mas eu não perguntei a Ele no início se eu deveria fazer. Mas depois a culpa é sempre dele, claro. Então, porque temos essa liberdade, Deus sabe que por causa da liberdade, muitas vezes nós vamos fazer opções erradas. E muitas vezes nós retardamos uma vida de qualidade. Eu digo para vocês, se hoje vocês pararem para pensar nessas coisas que eu estou dizendo para vocês, e pararem para responder verdadeiramente, você sozinho em casa, por que eu vou rezar? Por que eu procuro Jesus? Qual é o sentido dele na minha vida? Como eu gostaria que vocês fizessem uma opção, abrissem os olhos e o coração, para uma outra consciência, para uma consciência de um Deus que nos fez, só por amor, que esse amor dele por nós é real, que ele nos conduz e que ele nos quer felizes. O dia que a gente tiver consciência disso, tenho certeza que tantos problemas vão diminuir, que a gente vai parar de andar com tantas culpas, e ser como menino, livre, nos braços dele. Deixar ser conduzido para ele, que eu afirmo para vocês. A qualidade da sua vida será completamente outra. Para quem toma 10 milhões de remédios, não parar de tomar nenhum remédio. Antidepressivo, ansiolítico, sei lá, tanto remédio que o povo toma, vocês vão parar. Porque o Senhor está com vocês. E o dia que vocês entenderem, e por um momento vocês entenderem, Jesus está aqui agora do meu lado, se por um momento vocês têm essa consciência, então naquele momento você tem tudo. Acabou o problema. Você tem Ele, tem tudo. Está tudo certo. Precisa de mais o quê? Nada. Ele é o Senhor. Quem que acalma seu coração? Ele. Quem que te dá esperança para amanhã? Ele. Quem te sustenta quando as notícias são ruins? Ele. Quem é o único que fica com você até no último minuto da sua vida? Ele. Quem que te pega de volta para a ressurreição? Ele. É o único que não te abandona. Quando você é famoso, pobre, rico, milionário, doente, quem está junto com você? Ele. É o único. E por que nós demoramos tanto, né, a dar uma resposta positiva? A falar, Jesus, eu quero. Mas o Senhor conhece a minha fraqueza. O Senhor conhece a minha miséria. O Senhor conhece o quanto que eu sou inconstante com o Senhor. Um dia eu rezo bastante, outro dia eu rezo nada. Ou rezo de época. Mas me dá a graça de permanecer, de não ir embora, de tomar consciência que é por você e que a vida é eterna e eterna a partir do momento que eu já tomei consciência que caminhar com você é tudo de bom. Que Ele não vai não tenham medo, porque Deus não te tira nada, Ele não te proíbe, Deus te dá
Ele te acrescenta. É você que olha e fala, isso que eu queria tanto, isso diante de Deus é o quê? É nada. E nós mesmos que vamos selecionando as coisas, porque Ele é de uma delicadeza. Ele não vai entrar na sua vida e baixar uma norma e falar isso, não. A presença dEle vai nos fazendo falar, isso eu não quero mais, isso eu não quero mais, isso eu não quero mais, por causa dEle, e somente. Então é essa consciência que é preciso de vez em quando, sabe? Sacudir a sua fé, para que a sua fé seja uma fé que mexa com os outros. Que diante de qualquer situação, você tenha coragem de dizer, mas o Senhor está comigo. E Ele vai decidir o quê? O melhor, porque Ele só tem o melhor. Então, é essa mexida que o Senhor quer hoje, comigo, com você, com cada um de nós. Porque Ele não quer simplesmente um grupo de pessoas para caminhar com Ele, sem saber o que está fazendo, não. Hoje nós vamos ter a coragem de perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Vamos inverter. Eu quero terminar com uma oração que foi um amigo meu, um padre, um sacerdote, que me mandou, que se chama Padre Adroaldo, ele não mora aqui. E ele que me manda muita coisa bacana. E essa oração é dele. E ele me mandou. Então, nas últimas semanas ele me mandou essa oração. E é essa oração que eu gostaria que vocês prestassem atenção nela. Que é isso que a gente está falando, né? A oração de a gente ter a coragem de olhar para Jesus e falar, agora vamos inverter. Responde para mim. O que o Senhor tem pensado de mim? Como é que eu tenho sido? A oração é assim. Senhor, Tu o que pensas de mim como pessoa? Porque Tu me deste a vida não para que a conserve atrofiada, mas para que me realize humanamente e chegue a ser uma pessoa livre, madura e comprometida. Tenho um amadurecimento no amor, chegando a ser essa pessoa que Tu esperas de mim? Senhor, o que pensas e dizes de mim como batizado? E como Teu ou Tua seguidora? Sou realmente essa imagem do homem ou da mulher, novo e nova, nascido da Tua Páscoa? Senhor, que pensas e dizes de mim como jovem, como esposo, como esposa, como trabalhador? Como, Senhor, o Senhor só fala no nosso coração. É melhor que eu permaneça em silêncio, que é a melhor maneira de escutar-te. Fala-me claro e fala-me forte. E a doutora Filó hoje nos faz uma pergunta. O que o Senhor quer de mim? E ela nos motiva a olhar para dentro do nosso coração e a sermos verdadeiros com o Senhor. E dizer para o Senhor, Senhor, muitas vezes eu sei que o Senhor verdadeiramente morreu por mim, mas eu ainda não morro pelo Senhor. Eu ainda não tenho coragem suficiente de dar a minha vida pelo Senhor como o Senhor fez por mim. Isso é tão difícil, isso é tão duro. E aí é que a gente começa a entender que a porta verdadeiramente é estreita. Quando essa pergunta te é feita, você tem coragem de morrer pelo Senhor? Você tem coragem de dar a sua vida pelo Senhor como Ele fez por você? A nossa oração hoje é essa. É dizer para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Nós sabemos que Ele nos quer por inteiro. Ele quer o nosso coração. Então, vamos falar, Senhor, nós queremos Te dar. A única coisa que nós temos é o nosso coração. Dizer, Ele é Teu, Senhor. Vamos rezar? Senhor, o que o Senhor quer de nós? Mostra para nós, Senhor, a cada dia que caminhamos e que nos colocamos na Sua presença, queremos Te conhecer mais e mais. E Te conhecendo, passaremos assim a nos conhecer. Senhor, queremos Te entregar o nosso coração. Fica com o nosso coração. Queremos ser corajosos e nos entregar por inteiro a Ti, inteiramente a Ti. Como o Evangelho diz, buscai primeiro o reino de Deus, queremos sempre ter o Senhor em primeiro lugar e buscar sempre em primeiro lugar o Senhor. Cuida de nós, Senhor. Fica conosco, ministra no nosso coração essa palavra e me incentiva a me entregar inteiramente a Ti. Amém?
Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!